Beleza, pessoal? Então vamos falar do elemento fogo. Quinta-feira passada nós fizemos uma live aí falando sobre o elemento água e foi proposital a ordem, é proposital. Tanto é que nós vamos falando aí a respeito dos 5 elementos, falando um pouquinho da fisiologia de cada um. Alan de Palmas, aí garoto. Vamos entrando aí, sejam bem-vindos. E vamos então falar do elemento fogo. Charles Leonel. E aí, garoto? Sumiu aí, tem que aparecer. Jonathan. Então, pessoal, vamos começar então. Vamos falar do elemento fogo. O elemento fogo, então, ele tem a característica aí da energia Yang-Chi e ele, então, pertence o órgão e a víscera, o coração e o intestino delgado, e também o circulação e sexo e o triplo aquecedor. A estação do ano que coordena o elemento fogo é então a estação do verão, e o calor então aumenta a energia do elemento fogo. Então nós temos aí uma série de fatores que vão aumentar essa energia Yang, vão tonificar essa energia Yang. E a energia Yang-Chi, ela vem então logo após ali a concepção, quando nós temos o elemento água falando mais alto. Então tudo começa lá na energia vital. Essa energia vital, que eu sempre comento, ela é a base da origem ali do corpo físico. Então ela que vem dos nossos pais, lá da energia ancestral, então do nosso pai, da nossa mãe, forma essa energia vital do filho, que ela vai ser esse pacote de energia que nós teremos, e nós não conseguimos aumentar a quantidade dela, apenas a qualidade. Então, com o decréscimo dela, nós temos o processo de envelhecimento. E é a partir dessa energia, então, que nós temos a formação do primeiro meridiano de energia, o meridiano de energia chamado Chong-Mai. E o meridiano de energia Chong-Mai, ele desce ali da região entre os dois rins até na região do períneo e sobe, passando uma ramificação pelo coração e pelo cérebro. Sempre friso isso porque, para mim, e nós vamos falar mais nessa live, é a questão das origens das patologias. Você só tem uma doença, só tem uma patologia se você tem uma alteração emocional que vai gerar, então, uma alteração ali no seu ciclo cardíaco para depois essa emoção ser conscientizada. Então, nós temos um conjunto de fatores que é uma alteração emocional, alterando o seu sistema energético, que vai gerar uma patologia física. Então, através disso aí, através dessa energia vital, nós temos então a formação desse meridiano Chong-Mai, e a partir dele, então, nós temos mais 2 meridianos, que são o meridiano do Mai, que passa na região posterior, e o meridiano Ren-Mai, que passa na região anterior. Os dois vão unir e formar, então, lá na parte superior do corpo, o cérebro. Então, a partir desse momento que nós temos a energia Jin-Chi, ou energia vital, sendo a origem, logo a partir desse momento ela começa a densificar para formar a medula, o cérebro e os corpos vertebrais. Nós temos então uma interação de uma segunda energia, que é a energia Yang-Chi, que fazem parte das energias primárias. A energia Yang-Chi então vem para fornecer ao corpo físico a circulação energética. E essa circulação energética, então, ela vai ter uma característica muito importante no corpo, porque é ela que vai gerar todo o movimento e ela que vai gerar toda a função e a fisiologia de cada órgão, de cada víscera, e nós podemos ir nisso até lá na função celular. Todas as células, elas precisam de energia para o seu metabolismo. Então, nós temos também todo um processo energético que vai nutrir todas as células do corpo. E um conjunto de células, então, vai formar um tecido e vai formar, então, um órgão. Então, tudo que está relacionado à função vem do elemento fogo, vem dessa característica da energia Yang-Chi. Tá?
A energia Yang-Chi, então, lá na célula, se a gente for levar ela para uma microfunção, ela nutre todo o corpo e ela promove a circulação de sangue. Então, essa energia Yang-Chi que vai lá no coração gerar uma excitação ali nas fibras cardíacas, lá no nódo sinusal, para que tenha então um impulso elétrico para a contração do coração. E o coração então vai começar a bombear o sangue para o corpo para levar nutrientes, levar oxigênio e levar energia, calor então para as células, porque quando o sangue bate na parede do vaso sanguíneo, ele gera calor para o organismo, certo, pessoal? Priscila, lá de Belém, muito obrigado, Priscila, bem-vinda. Então, quando nós temos esse processo aí do coração bombeando o sangue, ele então gera nutrição para todas as células. Então é a energia Yang-Chi lá do elemento fogo que vai promover então o impulso elétrico para o coração bater. E também essa energia Yang-Chi, ela nutre todo o corpo e ela chega lá na célula, e lá nas células, dentro de cada célula nós temos uma mitocôndria, que é uma estrutura celular que vai promover a respiração celular, e ela está ligada com a produção de energia. E essa produção de energia, então, está ligado ali com o ciclo de Krebs, aquela cadeia respiratória, que muitos aí acham que nunca mais ia escutar isso depois do terceiro ano para passar no vestibular, né? Olha só, João, lá em Portugal, bem-vindo, garoto. Então, Julierles, lá de Belém, valeu, garoto. Então, nós temos uma nutrição celular que vai precisar de uma respiração celular que vai ser realizada através das mitocôndrias. Então, as mitocôndrias, então, vai pegar um subproduto que é a digestão, que vem lá da energia Yin-Chi, que vem dos alimentos, vai gerar um produto final que vai sofrer todo o processo de digestão, chegar lá no intestino, onde ele vai ser reabsorvido. Quando ele é reabsorvido, ele vai ser transportado ali pela corrente sanguínea, que a energia Yang-Chi já está promovendo a excitação do coração lá, o impulso elétrico para ele bombear esse sangue. E esse sangue, então, com energia Yang-Chi e os nutrientes, vão chegar em cada célula para elas, então, promoverem energia. Então, nós temos a transformação da energia química dos alimentos numa forma de energia também química, mas de um armazenamento temporário, que é a molécula de ATP. E a molécula de ATP, então, ela vai gerar uma nutrição energética para os músculos, para que, então, nós temos a contração muscular. Nós temos, então, o enovelamento das fibras de actina e miosina, de forma a gerar, então, a contração muscular. Porém, a função energética do ATP para nutrir os músculos ali é mais ou menos 30%. Não é a principal função, até mesmo porque os músculos já têm um armazenamento de energia próprio, que ele pode mesmo produzir a sua própria energia. Porém, o mais importante é que 60% a 70% dessa energia produzida nas células, no tecido celular, ela é dissipada em forma de calor. E esse calor é o primordial para o funcionamento enzimático e o funcionamento do corpo 24 horas por dia. Então, qual que é a principal função dessa energia Yang-Chi lá dentro da célula? É gerar uma função, essa função é gerar calor, e esse calor é o que vai dar o funcionamento normal do corpo físico, principalmente das reações enzimáticas. Certo? Estão entendendo tudo, pessoal? Tá tranquilo aí? E essa característica, então, de gerar calor é a principal função do organismo, que é o organismo ser homeotérmico. Então, é a energia Yang-Chi, produzida pelo elemento fogo, que vai, então, dar a função celular para produzir calor, e esse calor, então, manter a temperatura corporal
favorecendo então as reações enzimáticas e o melhor funcionamento do organismo. Então, quando nós temos toda e qualquer alteração física ou energética na energia anti, nós temos um mau funcionamento celular. E o mau funcionamento celular pode ou aumentar muito o calor, desequilibrando, ou diminuir. Pode então trazer o resfriamento ou trazer uma hiperexcitação, um calor exagerado do organismo. Tudo isso nós vamos ver que são reações físicas que vão desencadear então no organismo alterações energéticas que futuramente pode gerar uma patologia física. Certo? Tranquilos? Beleza. Então, dando continuidade, vou falar um pouquinho de cada patologia. Então, eu sempre falo que tudo começa através de um desequilíbrio emocional. Então, quando nós temos uma emoção, essa emoção aí altera então o ciclo energético que vai gerar um desequilíbrio no corpo físico. Então, qual que é a emoção do elemento fogo? A emoção do elemento fogo é a euforia, é a ansiedade, é o excesso de energia. A energia anti, ela tem uma característica de ser mais rarefeita, mais quente. Então, ela se acende. Quando ela se acende, ela vai chegar aonde? Lá no cérebro. E o cérebro, então, é o detentor do pensamento. Então, aí nós já temos ideia da síndrome do pensamento acelerado. O paciente que tem um desequilíbrio do elemento fogo, ele apresenta, então, a face mais vermelha, ele tem excesso de pensamento, é como se os pensamentos dele extrapolassem da calota craniana, ele vivesse num mundo externo. Por isso que a maioria dos autores coloca que são pacientes que vivem num mundo de fantasia, porque ele está fora do real, ele está fora do que é físico, ele está muito energético. Certo? Então, quando nós temos uma ansiedade, uma euforia, esse processo vai gerar um aumento da energia yang. E o aumento da energia yang, ela vai gerar, então, uma aceleração do movimento. Qual o movimento? O movimento energético. Então, ela vai chegar lá no coração, onde que essa energia promove ali a contratura muscular para gerar os batimentos cardíacos e vai gerar um ataque cardíaco. Então, uma das características da ansiedade é você aumentar a sua frequência cardíaca. Então, você aumenta os batimentos cardíacos. Quando você aumenta os batimentos cardíacos, vai chegar mais sangue, vai chegar mais energia nas células. Por quê? Porque quando o sangue bate na parede do vaso sanguíneo, ele gera calor, então gera mais energia. Lá na função celular que a gente falou ali a respeito da respiração celular, da produção de calor também, aumenta então o calor interno celular. Então as células vão produzir muito mais calor e vai então aquecer o corpo físico. Quando aquece o corpo físico, nós temos então mecanismos para corrigir isso. E como que vai se dar essa correção? Como que o corpo vai se resfriar? Promovendo suor. Então, a hiperidrose é uma forma que o organismo encontra de diminuir o calor do corpo. Esse calor produzido por uma emoção, que é a ansiedade. Então, quem tem hiperidrose pode perceber que nos momentos em que fique mais ansioso, que fique mais eufórico, ele apresenta uma característica de hiperidrose mais acentuada. E tudo isso também chega no corpo físico e quem nutre a região do punho é o elemento fogo. Porque por aqui nós temos então passando o meridiano da circulação e sexo, do triplo aquecedor, do coração, do intestino delgado. E esse conjunto de meridianos passando aqui, tendo característica do elemento fogo, nós então começamos a gerar uma intensificação energética nessa região.
E quando tem uma interação energética muito grande na região do punho, pode começar a gerar contraturas musculares. Então, essa musculatura vai ficando mais tensa, ela vai gerar uma tensão maior nos tendões. Gerando uma tensão maior nos tendões, eles começam a gerar uma compressão, porque eles vão aumentar a sua densidade, comprimindo, então, o nervo mediano, gerando, então, a síndrome do túnel do carpo. Por isso que patologias do elemento fogo estão diretamente ligadas às alterações no punho. Outros fatores que tem também é o excesso de pensamento. Então, quando se aumenta a energia e aumenta a velocidade energética, o nosso corpo ele começa a gerar mais sinapses. E essas sinapses, então, o tempo inteiro ali, desenfreada, vai gerar uma alteração no pensamento. Então, vai ter o pensamento acelerado. Por quê? Porque você não vai ter foco em apenas um fator. Você vai estar atento a vários outros fatores. Então, nós temos essa interação e você não consegue gerar uma linha de raciocínio focado. Qualquer coisa pode te desestabilizar. Então, às vezes você está estudando, o celular toca, ou chega uma mensagem, você já perdeu o foco, já perdeu o estudo, aí você lê uma mensagem aqui, aí você já vê que tem uma notificação do Instagram, você já entra no Instagram, e vê que já tem um no e-mail, entra no e-mail, aí você lembra que você estava estudando acupuntura e não, vou entrar no Google aqui para pesquisar alguma coisa. E isso gera uma série de fatores, e nisso você está pensando em outras coisas que não está aqui no meio. Isso, então, vai gerando essa síndrome de pensamentos acelerados. Outra coisa também que pode acontecer é a taquilalia. Tá? A pessoa fala demais. Ela fala tanto e vai falando. Por quê? Porque ela não tem energia para dar uma segurada, uma materializada nela. Então, às vezes, ela fala até coisa com coisa, se perde naquilo mesmo que ela estava falando. Esquece o que estava falando. Por quê? Porque o pensamento está acelerado, tem muita energia nessa pessoa e ela acaba saindo do que é real, pode ir para o imaginário. Então, são pessoas que podem desenvolver a mentira. E o pior que isso é aquela pessoa que às vezes mente e ela mesma acredita na própria mentira dela, tanto que é energético, tanto que as alterações do elemento Yang gera todas essas alterações. Além disso, também, o excesso de energia Yang pode gerar a síndrome das pernas inquietas, a movimentação noturna, aquela pessoa que deita, dorme, no outro dia acorda, não tem lençol na cama, tanto que ela mexeu à noite. A pessoa pode roer as unhas. São sintomas típicos ali do excesso de ansiedade, do excesso de energia Yang. Certo? Tranquilo, pessoal? Professora Mariana entrou aí. Um abraço, professora. Aprendi muito contigo. Tranquilo, pessoal? Então, era basicamente isso que eu queria trazer de fisiologia energética do elemento fogo. Então, que nós precisamos entender essa base da medicina chinesa. Não adianta querer saber síndromes, não adianta querer saber diagnóstico, pulso e língua sem saber o básico da medicina chinesa. E o básico é isso: origem das energias, energias primárias, os 5 elementos ou 5 movimentos e as interações dos órgãos e das vísceras. Beleza? Tranquilos? Alguma dúvida? Show de bola! Então, mais uma vez, lembrando aí que estamos com um curso de inteligência emocional aí para o início de janeiro, que é dias 17 a 19 de janeiro, inteligência emocional. Dia 18 e 19, no mesmo final de semana, tem a professora Amanda com o curso de estética em acupuntura, e também temos o site Estudando MTC. Lá eu e a Amanda postamos vários artigos lá. Vai lá, olha, temos cursos online, eu tô com curso de crânio, a Amanda tá com curso de Spirotaping, de estética facial e também de como montar seu protocolo de acupuntura. São cursos bem legais, vão lá, dá uma entrada lá. Tem também o Instagram, Estudando MTC,
beleza? Vão lá, dão uma olhadinha lá e vamos com tudo. Qualquer dúvida, mande aí no direct. Valeu aí todo mundo que esteve aí conosco aí nessa live.